Não à toa, Théo, a gente viu no final do ano passado, na reunião ministerial, aquela mais rápida, né, porque o presidente Lula ainda estava se recuperando, né, da internação e dos procedimentos cirúrgicos, ele faz uma fala em sinalização ao mercado, que é interpretada como uma inflexão pelos seus ministros depois de um ano de embate contra o mercado, de dificuldades para a aprovação do pacote fiscal, colocando por muitas vezes o seu ministro da Fazenda na fogueira por essas falas. Então, ele sinaliza que há ali um caminho de repensar, pelo menos, o que será dito, que briga ele vai chamar para si a partir do próximo ano, de que há um entendimento da necessidade de também mudar essa comunicação em relação à economia. Théo Cury. E a gente viu ontem, casando com isso também, o ministro da Fazenda interrompendo suas férias, vindo a Brasília conversar com o presidente da República para alinhar uma agenda para 2025, que a gente ainda não sabe qual será. A gente falou aqui da economia, fechamos o ano com a pendência da reforma da renda. Fernando Haddad disse que vai mandar logo depois da eleição das casas, mas esse ainda é o único projeto, é muito importante porque é uma promessa de campanha do presidente Lula, mas ainda assim é o único projeto que a gente sabe que existe na agenda do governo para 2025, 2026. Eu queria a sua reflexão, a sua análise sobre todos esses movimentos que parecem ser um alerta dado no governo, né, um chamamento que o governo está fazendo a partir do Planalto, do Ministério da Fazenda, para se reorganizar pela economia, entendendo que a economia está no cerne dessa crise e na tentativa de chegar bem a 2026, com possibilidades, né, de reeleição do presidente da República. Sem dúvida, Tainá, e você faz essa observação com relação à fala do presidente naquela reunião que aconteceu no final de 2024, se não um alerta e um recado, uma sinalização para o mercado financeiro, também uma sinalização para a população. Se não um aceno para o mercado financeiro, que obviamente desde o começo, desde antes da vitória do presidente Lula, ainda durante a campanha eleitoral de 2022, que você tão bem acompanhou, já tem uma série de restrições com relação à política econômica e com o que o presidente pensa para a economia e com relação às contas públicas, mas mirando também o eleitorado. Até porque esses dois pontos que vocês mencionam, tanto a saúde econômica quanto a segurança pública, são dois pontos que atingem todos os brasileiros, independentemente da classe social, independentemente da história desses brasileiros. Então, é algo que não tem como escapar, tanto da segurança pública quanto dos efeitos da economia no dia a dia, na vida do brasileiro. E são dois pontos considerados cruciais para uma possível reeleição, seja do presidente ou uma possível eleição e vitória desse projeto de poder defendido pelo presidente Lula, das políticas públicas, como pensa o país, o presidente e seu entorno, independentemente de quem dispute as eleições de 2026, para carregar o legado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses dois pontos são cruciais, mas mais cruciais do que esses dois pontos é ter sucesso nessas duas frentes, tanto na percepção da população com relação à economia, e a gente está falando do impacto, por exemplo, do dólar no preço dos itens de supermercado, higiene pessoal, produtos de limpeza, são produtos que encareceram ao longo dos últimos tempos e isso afeta a vida de todo mundo, mas também na percepção de segurança pública. É um trabalho que é repartido com o governo dos estados e também com as prefeituras, principalmente com o governo dos estados, de acordo com a Constituição. É um trabalho repartido, mas o governo federal também tem de passar essa sinalização de que está fazendo, de que está alcançando objetivos, caso queira, de fato, um resultado positivo na eleição do ano que vem. E, Théo, a gente tem uma dificuldade muito grande também do governo atual de falar com alguns setores da sociedade. A gente desistiu um pouco de falar com os evangélicos, percebeu que talvez é melhor, com políticas sociais e melhora da economia, conseguir falar com as mulheres evangélicas. Mas com o evangélico mais raiz desistiu. Mas ainda há a tentativa de falar com o setor moderado dos grandes centros, porque é justamente nos grandes centros que Lula perdeu um pouco de força motriz. Exatamente também pelo cenário de insegurança nacional. Sem dúvida, e no meio do caminho entra também um alinhamento de comunicação, como a gente vinha falando ontem.
e essa mudança que deve acontecer na Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República vai ter um papel crucial para isso, mirando 2025, mirando 2026 e o que esperar eventualmente de outros 4 anos ou não. Então, é crucial essa mudança também por conta de erros no passado que a gente acompanhou e de crises internas que foram geradas por mal entendidos dentro do próprio governo, por atropelos dentro do próprio governo. Isso tudo tem relação. Essas coisas não andam separadas, não há como ver de maneira isolada esses pontos, tanto a comunicação quanto essa luta por uma melhora da percepção popular com relação à economia e também com relação à segurança pública. Esse é o grande desafio e que o próximo ministro vai ter pela frente.